Galera ligada na G-Fight, eu sou Marcelo Alcântara e hoje a gente vai ter mais uma edição aqui do nosso Luta a Luta com a G-Fight, nosso programa semanal, contando sempre com a presença de Diego Ribas, diretamente de Las Vegas, nosso especialista que vai dar pitacos, vai dar palpites e vai apontar para você quem é que vence, quem é que não vence no UFC 294, UFC em Abu Dhabi, que acontece neste final de semana, sabadão. E aí, Diego, tudo bom? Bem-vindo a mais um Luta a Luta, mais uma edição do nosso quadro querido. Fala, Marcel. Fala, ouvintes, tudo bom? Mais uma vez, mais uma semana, card numerado, card de pay-per-view especial. Teríamos Charles do Bronx e Paulo Borrachinha, não teremos essas lutas, mas o card ainda é incrível, vale muito a pena parar para ver sabadão. Vamos que vamos, Marcel. É isso aí, Diego. UFC 294, UFC Abu Dhabi, a gente sabia que esse UFC tinha muita expectativa por parte dos brasileiros, principalmente por conta das duas lutas principais, até das três, né? O Johnny Walker também, mas principalmente o Borrachinha, o Charles do Bronx, reencontro do Charles do Bronx, o Borrachinha parando arestas ali com seu rival de Twitter e de redes sociais. Diego, fala um pouco então do card. Quem que você acha que mais perdeu entre esses dois por não estar presente no card? Claro que o Charles poderia disputar, iria disputar o cinturão e poderia ser campeão. Mas, por outro lado, o Borrachinha talvez perca uma oportunidade muito grande, e é um cara que já estava lá há muito tempo, fazendo camp, gastando dinheiro, e de última hora teve que sair do card por conta de uma lesão no cotovelo. Bom, vamos lá. A gente precisa saber primeiro em qual cenário o Charles volta. Quando ele voltar, o quão próximo ele está de um title shot. Se ele vai precisar fazer mais uma luta, se ele mantém o status de desafiante. Então, ao menos em teoria, quem perde mais é o Borrachinha, assim, justamente, primeiro, pela gravidade da lesão, né? Ele precisou fazer uma intervenção cirúrgica, na verdade foram 3 procedimentos. Tem até um papo com o fisioterapeuta do Borrachinha, dando detalhes, explicando cada um desses procedimentos cirúrgicos que foram realizados. O terceiro foi uma limpeza ali na região, infeccionou o cotovelo do Borrachinha, enfim. Pela gravidade, pelo tempo sem lutar do Borrachinha, faz anos que ele faz apenas uma luta por mês. Por ano. Até pelo momento ele investiu muito, chegou lá com 50 dias de antecedência, levou o time dele. Por todo esse investimento, pela falta de atividade, por poucas lutas que o Borrachinha teve feito, eu acho que quem perde mais é o Borrachinha, sim. Certo. Bom, vamos então partir para o card, vamos falar de odds, de cotações e vamos começar. A gente vai falar hoje das 4 lutas principais, 2 delas envolvendo brasileiros. Um deles entrou de última hora aí no card, né? O Warlley Alves, que vai subir para a categoria dos médios e enfrentar uma cascadura, uma casca de banana, o Ikram Aliskerov. O Warlley Alves, que tem 14 vitórias, 6 derrotas na sua carreira, 32 anos, mineiro de Governador Valadares, 3 derrotas nas últimas 4 lutas, sendo o último revés diante de Nicolas Dalby em janeiro deste ano por decisão dividida. Ele pegou a luta de última hora por problemas com visto com o Imavov, que iria enfrentar o Aliskerov, que tem 14 vitórias, apenas uma derrota, 30 anos, russo natural do Daguestão. A gente vai ver que tem vários russos do Daguestão neste card, inclusive. E a única derrota do Aliskerov foi para o Chimaev em 2019, Diego, no Brave. Que parada dura para o Arlen, hein, Diego? Parada duríssima, a casca grossíssima, como diria o Minotauro aí, o Aliskerov. Cara duro, já foi campeão mundial de sambo, bem completo, vem numa fase consistente. Como você mencionou, perdeu apenas uma luta no MMA. O Brave, para quem não sabe, quem não acompanha o Brave, é um evento muito, muito duro. A galera ali do Oriente Médio, Leste Europeu, Lucas Mineiro luta por lá. O nível é altíssimo. O Aliskerov é um cara fisicamente avantajado para a categoria, tem um ritmo de luta bom e ele costuma dominar os seus oponentes. Fez poucas lutas no UFC, mas veio do Contender Series, já veio com aquele... Para quem acompanha o Contender Series sabe que tem alguns atletas em alguns episódios já vem com um carimbo do tipo, preste atenção nesse cara, muito possivelmente ele vai ganhar o contrato hoje, já é uma aposta da organização. O Aliskerov foi um deles, ele veio como uma aposta da organização, até por
Muita gente espera que um dia ele reencontre o Chimaev aí no octógono, que a luta possa ser mais movimentada do que de fato foi o primeiro encontro deles. Falando da luta, Marcel, o Warley, para quem se lembra, foi contratado muito jovem, faz quase 10 anos ali, via Contender Series, desculpa, veio The Ultimate Fighter Brasil. O Warley é um cara completo, tem kickboxing bom, explosivo, mas demorou muito tempo, ele nunca encontrou o seu momento no UFC, com sequência de vitórias, sequência de lutas, ficou por vezes muito tempo sem lutar, por vezes foi derrotado em momentos específicos que significaria virada de chave para ele na categoria. Então ele nunca se é difícil falar nunca se consolidou para um cara que tem 10 anos na organização, mas nunca se consolidou como um dos grandes nomes dos meio médios. Agora subindo para os médios, cara, o Warley tem uma guilhotina boa, bem ajustada ali, o primeiro assalto dele é forte, mas para os médios, dando a vantagem de peso para o adversário, que está numa fase bem melhor, eu acho muito difícil. Eu vejo, pegando a luta em cima da hora também, eu vejo o Aliskerov favorito para a luta, inclusive também possivelmente vai ter o apoio da torcida local. Numa luta mais longa, passando o primeiro assalto, o Warley normalmente perde um pouco mais de rendimento do que os seus adversários. Eu imagino que o Aliskerov vai dominar essa luta, Marcel. Vejo até a possibilidade dele finalizar, né? Não, acabar com a luta pela via rápida, seja nocaute ou finalização, no segundo assalto, terceiro assalto. Bem detalhada a aposta de Diego Ribas. Aliás, o Diego Warley que fez a única luta dele no UFC pelos médios, exatamente na final do TUF Brasil, né? Depois ele já foi para os meio médios, passou a carreira toda nos meio médios, agora surgiu essa oportunidade aí de subir para os médios para encarar essa cascadura que é Aliskerov, que é muito favorito nas casas de aposta, paga-se 1,16 a cada real apostado pro Aliskerov e pro Warley Alves 5,50 para cada real apostado. É realmente muita grana para o Warley Alves. Se o Aliskerov vencer por decisão, paga-se R$5 a cada real apostado, por nocaute 2,40 e 2,75 por finalização. Já o Warley Alves nessas cotações vai lá para cima. 13, 11, R$17 por finalização. Se finalizar, né? Se conseguir uma finalização em cima do seu adversário, Diego. Cotações altíssimas para uma vitória do brasileiro, hein? Pois então, faz todo sentido o Warley não ser o favorito para essa luta. Lembrando que o Warley já finalizou o Colby, né? Tem uma guilhotina bem dura mesmo. Mas é isso, cara. Tem a diferença de tamanho, como você mencionou, ele fez uma luta nos médios, mas no The Ultimate Fighter o pessoal sempre está uma categoria acima, justamente porque no período de confinamento na casa são muitas lutas a serem feitas num curto período de tempo. Então, todo mundo sobe de peso para ser possível, né, cortar o peso repetidas vezes. Sim. Por isso, todos lutam numa categoria acima. Certo. Falar uma categoria acima, vamos subir um degrauzinho para a categoria dos meio pesados. Magomed Ankalaev versus Johnny Walker, mais um brasileiro no card. O Johnny Walker, número 7 da categoria, 21 vitórias, 7 derrotas, 31 anos, de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Vem de 3 vitórias seguidas, ótima fase do Johnny Walker. Venceu o Ian Cutelaba, o Paul Craig e o Anthony Smith. E o Ankalaev tem 17 vitórias, uma derrota e um no contest. 31 anos, outro atleta do Daguestão na Rússia, número 2 do ranking, e sua única derrota, veja só, foi para Paul Craig, que o Johnny Walker venceu, Diego. E aí, será que esse é o momento do Johnny Walker assumir um posto de holofote principal da categoria, ou um dos principais da categoria? Esse seria o momento ideal para ele, sim, em caso de vitória. O Ankalaev já disputou o cinturão, né, do UFC, é um cara, um dos mais difíceis de serem batidos nessa divisão, muito forte fisicamente, mentalmente é difícil de ser quebrado, tem um wrestling duro, forte, pesado. São duas vantagens que ele não vai ter aí contra o Johnny, que é mais pesado, mais alto. Mas, cara, o Ankalaev é um atleta que não empolga
E é difícil até, ele não fala muito nas entrevistas, o estilo dele não é muito para frente, não empolga fãs, não empolga venda de pay-per-views, só que ninguém bate cara. Se eu não me engano, ele tem uma derrota para o Paul Craig, e é muito complicado o jogo dele, ele amassa, ele tem um preparo físico, ele é consistente, e não tenho dúvida de que ele vai tentar fazer a mesma coisa contra o Johnny Walker. Não tenho dúvidas de que a maioria das pessoas vê o Ankalaev como favorito para essa luta, mas numa análise fria, mesmo sendo em Abu Dhabi, mesmo sabendo que o público vai estar a favor do Ankalaev, eu vejo... Cara, vou ser bem sincero nesse palpite, Marcelo. Uma luta longa, por decisão, terminando ali no final do terceiro assalto, a vantagem é do Ankalaev. Pelo estilo de jogo, se ele implementar o seu estilo de jogo, ele vai trocar um pouco, se aproximar e tentar botar para baixo. A questão é que o Johnny tem um poder de fogo nas mãos muito grande, acima da média da categoria, e ele é imprevisível. Ele aplica golpes numa angulação que é difícil emular no treino, é difícil você ter um parceiro de treino que faça o mesmo. Tá numa fase boa, a gente já viu o Johnny Walker numa fase boa, similar quando ele chegou na organização, quando ele quase disputou o cinturão, só que dessa vez ele está muito mais maduro, e a gente viu isso, o amadurecimento do Johnny Walker como lutador, do seu QI de luta, na sua última apresentação contra o Anthony Smith, que ele foi bem mais cauteloso em momentos que normalmente ele poderia apertar o acelerador, mas ciente da vitória e cauteloso no sentido de que vou administrar os resultados sem me expor, o que eu acho inteligente da parte dele. Mas essa explosão, a vantagem física, o poder de acabar com a luta com um golpe, eu, hoje, neste vídeo, Marcelo, eu vou indicar o meu palpite para o Johnny Walker. Nocaute no primeiro assalto. Nocaute no primeiro assalto, palpite ousado. As casas de apostas apontam o Ankalaev com favoritismo razoável, 1,28 a cada real apostado para uma vitória do russo, e para uma vitória do brasileiro, 3,75 a cada real apostado. Você falou nocaute no primeiro round, né? Uhum. Uma vitória por nocaute do brasileiro paga R$7 a cada real apostado, e se for no primeiro round, R$11 a cada real apostado, Diego. Se você seguir certinho ali o seu palpite, pode dar bom. Pois então, é isso. Eu até citei nocaute no primeiro assalto, porque eu imagino que seja onde o Johnny tem mais chance de conseguir a vitória, porque, como mencionei anteriormente, no início da análise, uma luta mais longa favorece, de fato, o russo. E eu entendo e concordo com o fato dele ser favorito nas hoje apostas, mas o meu palpite para essa luta, sim, é a vitória do brasileiro. Seguindo em frente, então, no nosso card, a segunda luta mais aguardada da noite, a luta que seria entre Paulo Borrachinha e Khamzat Chimaev. Infelizmente, nosso querido Borrachinha teve esse problema no cotovelo, o Diego já falou, aí tem uma entrevista no canal com o fisioterapeuta que estava do lado do Borrachinha a todo momento, e falou um pouco sobre tudo o que aconteceu ali, os bastidores da lesão do Borrachinha, e agora quem vai enfrentar o Chimaev é nada menos do que Kamaru Usman, ex-campeão da categoria meio-médio, nigeriano, também radicado nos Estados Unidos, 20 vitórias, 3 derrotas, 36 anos. 2 das 3 derrotas dele foram para Leon Edwards, o atual campeão da categoria de baixo. O Chimaev tem 12 vitórias e nenhuma derrota, é russo, é radicado na Suécia, 29 anos, número 4 da categoria de baixo. Das 6 vitórias do UFC, apenas Gilberto Durinho conseguiu levar a luta até o final, Diego. Todas as outras por via rápida. E aí, o que você imagina para esse duelo de titãs? Cara, a luta é interessante demais. E aí precisa ser feito um parêntese, né? O poder do matchmaking, o poder de matchmaking do UFC é algo absurdo. A luta cai em cima da hora, a gente vai ver isso também com o main event. Lutas modificadas em cima da hora, cards importantes, card de pay-per-view. Mudanças são feitas com atletas de diferentes categorias e mantém o card interessante para os fãs, mantém um card interessante até para os fãs casuais, esse poder de venda. Enfim, não é à toa, existe de fato um abismo entre o UFC e os outros eventos de MMA justamente por isso. O plantel de atletas, as capacidades de promover uma luta do dia para a noite, né? E dessa luta em específico, Marcelo, Khamzat Chimaev vai enfrentar
o Kamaru Usman. Bom, alguns nomes foram ventilados ali enquanto o Paulo Borrachinha, o brasileiro, cuidava ali, tratava o cotovelo, até que ele foi medicamente impedido de continuar na luta. E o Usman faz muito sentido. Primeiro, porque pela diferença de estatura, né? O Usman é um pouco mais baixo, só que para os meio médios, ele é um cara que corta bastante peso. Só que para os médios ele já não corta tanto. Então, e ele é bem forte para a categoria, ele já lutou na categoria 84, na base dele, antes de entrar no MMA, ele competia no wrestling na divisão até 85 quilos. Então ele é mais baixinho, só que ele é bem parrudo, bem forte fisicamente, com muita força isométrica. E eu estou muito curioso justamente para saber o embate de grappling, de clinch mesmo, de wrestling, porque o Chimaev nunca foi botado para baixo no MMA e o Usman, alguém já botou para baixo, eu não lembro quem, mas eu vi um dado que ele 97% das tentativas de queda ele defendeu. Então ele tem a segunda maior porcentagem de defesa de quedas da história aí, atual. Acho que a primeira é do próprio Chimaev. Então eu estou bem curioso para ver. São escolas diferentes de wrestling, do wrestling americano, né? O Usman nigeriano, mas foi criado nos Estados Unidos. As escolas diferentes de wrestling, poder de fogo diferente. O Usman fez o camp na Flórida ali com o Henry Roof novamente. Ele atingiu o auge da sua carreira treinando por lá. Voltou a treinar, inclusive com o Durinho, Gilbert Durinho, o Burns, né, nosso brasileiro. Tô bem otimista, Marcel, porque eu acho que eu fiquei chateado quando o Borja saiu, eu achei que dificilmente teria uma luta que me empolgaria, e de fato essa luta me empolga. Mas, no palpite, eu acho que a diferença de tamanho do Chimaev vai fazer a diferença. O Chimaev, justamente, é isso que eu queria ver o Chimaev contra o Borrachinha, porque quando ele lutava como meio médio, ele era o maior dos meio médios, cortava muito peso, tanto que teve problema e foi obrigado a subir de categoria. E agora ele enfrenta novamente um cara menor do que ele. Estatura e possivelmente envergadura e possivelmente algum detalhe de peso ali, ele vai ficar maior do que o Usman. Fez o camp completo, o Usman não, por mais que o Usman estivesse treinando. Então a minha dúvida é para ver como o Chimaev vai performar contra um atleta peso médio que não consegue bater 7-7, que seria o caso do Borrachinha. Por isso eu ainda vejo uma vantagem do Chimaev, assim, do Khamzat Chimaev, na parte física, e assim como ele venceu o Durinho, apesar de uns tropeços ali, sofrendo no primeiro assalto, numa luta mais longa, ele deve levar vantagem contra o Usman também. Nas casas de apostas também existe essa vantagem para o Chimaev, que é favorito, pagando 1,33 a cada real apostado, e o Kamaru Usman pagando 3,40 a cada real apostado. Esse fato também de assumir uma luta de última hora deve ser levado em conta, né? Subir de categoria, enfim, tudo isso deve ser levado em conta. Você disse, por uma luta mais longa, uma vitória por decisão do Chimaev paga 3,60 a cada real apostado. Tá aí talvez uma possibilidade para os nossos queridos espectadores que irão botar o seu dinheirinho, a sua fezinha. Lembrando, seja maior de 18 anos, não pegue o dinheiro do amiguinho, aposte o seu dinheiro e não pegue aquele dinheiro que vai fazer falta. Vamos para a luta principal, Diego? Por favor, luta da noite. Luta da noite, hein? Islam Makhachev versus Alexander Volkanovski, invadindo o espaço de Charles Oliveira, que sofreu um corte no supercílio no último assalto do último sparring antes de viajar para Abu Dhabi. Teve essa infelicidade aí o Charles. E agora a gente vai ter um rematch aí, uma revanche entre Makhachev e Volkanovski. Volkanovski tem 26 vitórias, 2 derrotas, 35 anos, é campeão dos penas da divisão de baixo, perdeu para Makhachev em fevereiro deste ano e defendeu seu título depois contra Yair Rodrigues em julho deste ano, vencendo por nocaute. O Makhachev tem 24 vitórias e 1 derrota, 31 anos, campeão dos leves do Daguestão, da Rússia. Sua única derrota foi para o brasileiro Adriano Martins, no UFC 192, em 2015. E aí, Diego, o que a gente pode esperar dessa luta? Uma revanche, o Volkanovski pegando ela, né, de última hora, mas conhecendo muito bem seu adversário, já lutou 5 rounds contra ele, com uma oportunidade aí de fazer aquela dobradinha de cinturões, algo que raramente acontece no UFC, entrar para a história do UFC como um desses atletas que consegue manter 2 cinturões ao mesmo tempo.
que você imagina desse combate, Diego? Você mencionou que a única derrota do Makhachev foi para Adriano Martins. Vale lembrar que a última luta ele perdeu para o Volkanovski, não? Mas os árbitros deram uma ajudinha aí. Eu, de fato, acho que o Volkanovski ganhou aquela luta. Marquei 3 assaltos para ele contra 2 do Makhachev. Bom, o Volkanovski está pegando uma luta em cima da hora, numa categoria de cima. Os obstáculos para se fazer isso normalmente são corte de peso em cima da hora, a falta de camp, de um camp específico, o desconhecimento da estratégia do adversário e até mesmo alguma diferença de força, né? Bom, o Volkanovski não corta muito peso para lutar no 7-0, ele não vai ter esse problema. A questão de camp, ele já enfrentou e fez um camp completo no início do ano para enfrentar o próprio Makhachev, então já não esse fator é minimizado claramente. E o aspecto de força, ou até de preparo físico, condicionamento, era esse o termo que eu queria usar, a questão de condicionamento. Volkanovski está sempre no gás, e 2, ele foi melhor no preparo físico, ele terminou a luta melhor do que o Makhachev, tanto venceu o último assalto como fisicamente. Até na entrevista, é curioso ver a entrevista pós-luta dos dois, porque o Makhachev ele tá bem ofegante, e o Volkanovski está tranquilaço. Foi para balada depois, tem vídeo dele dançando ali. É o melhor gás do mundo do MMA hoje em dia, é o do Volkanovski. Então, dito isso, todos os fatores que normalmente a gente colocaria um ponto de interrogação para aceitar a luta em cima da hora, eu tendo a minimizar todos eles. E olhando o confronto direto e o fato do ritmo de luta, né? O Volkanovski lutou em julho também, venceu o Yair Rodrigues aqui em Las Vegas, lesionou a mão, mas ao que tudo indica, né? Tanto que aceitou o combate, já está com a mão recuperada. Eu vejo... Cara, eu vou apontar favoritismo. Não digo favoritismo. O meu palpite é a vitória do Volkanovski. Até fazer uma correção histórica aí, porque eu acho que ele venceu a primeira luta, sim. Mas a primeira luta foi na Austrália, a segunda é Abu Dhabi, né? Tudo sim, os mundos são invertidos agora. Eu vejo o Volkanovski com mais volume de jogo, praticamente impossível de ser finalizado ou de ser dominado fisicamente, porque ao longo, por mais que o Makhachev coloque ele para baixo, seja maior fisicamente, mais pesado, tem um wrestling, de fato vai dominar o início do combate. No longo prazo, ninguém cansa o nosso querido Volkanovski. Então, eu vejo uma luta em águas profundas novamente. E aqui, no fim das contas, isso aqui vai pesar. Os dois sabem que quem venceu a luta, a primeira luta, foi o Volkanovski. Eu acho que isso vai pesar a favor do australiano, Marcelo. O Volkanovski tem aí o azarão da noite. Paga-se R$3 a cada real apostado para o Volkanovski, enquanto para o Makhachev paga-se 1,40 para cada real apostado, Diego. Você está indo contra as casas de apostas hoje, hein? Acho que é a segunda ou a terceira que você vai contra aquilo que as casas... Segunda? Então tá metade a metade. Acho que foi o Johnny essa, né? O Warley era azarão e o Usman era azarão. É verdade, né? Isso. Dois tem oportunidades aí para bons ganhos, né, nesse card, hein, o Diego? Ainda mais porque, ó, vamos apontar aqui, vitória por decisão do Volkanovski, que paga 5,50 a cada real apostado. Pode ser aí também uma dica para aqueles que estão pensando em colocar um dinheirinho nessa luta. Exatamente. Mas lembrando que aposto com responsabilidade. Esses são os meus palpites apenas, você não precisa ir com eles. Muito pelo contrário. A gente vai até analisar meu último palpite aqui, que às vezes eu erro e erro feio, tá? Por mais que a média, eu confesso que a média está muito boa, está na casa dos 80% ali esse ano, mas card passado, Marcel, não foi legal. Só tem motivos para lamentar. Só antes da gente falar do card passado, Diego, uma vitória do Volkanovski, uma possível vitória do Volkanovski, como você apontou, seria melhor ou pior para o Charles Oliveira, para o Charles do Bronx? O que você imagina? Pior. Eu até fiz um texto lá na minha coluna no UOL, aliás, na grade no MMA, leiam, sigam, por favor, de que os fãs do Charles deveriam, entre aspas, torcer para o Makhachev. Porque se o Volkanovski vence,
temos dois cenários. Primeiro, o Volkanovski campeão de duas categorias simultaneamente. Vai demorar mais para defender seus títulos. E aí a questão é, ele vai defender os dois simultaneamente? Possivelmente sim, já que ganhou esse direito aceitando uma luta em cima da hora. Pela segunda vez ele tem essa chance de disputar, e ele já varreu a categoria de baixo. E aí tem o seguinte, o placar contra o Makhachev seria 1-1. Naturalmente teria uma trilogia, uma revanche imediata, uma trilogia imediata. Ou seja, o Charles tem que esperar mais. Não, além disso, o cinturão interino dos pesos penas vai ser disputado, se eu não me engano, entre o Topuria e o Max Holloway. Max Holloway vencendo, Max Holloway já lutou com o Makhachev, com o Volkanovski 3 vezes. Perdeu as 3. Então o interesse dessa luta ser reeditada vai ser muito baixo. Então por isso, se o Volkanovski ganhar, possivelmente ele enfrenta o Makhachev novamente, e aí com o período do Ramadã, o Makhachev não pode lutar no Ramadã, aí teria que fazer a luta até no máximo abril, aí se não fosse abril, aí defender 2 títulos, enfim. São muitas variáveis que aí poderiam prolongar muito a espera do Charles para ter um novo Tarochat. E ainda tem o fato do Charles já ter vencido a maioria dos colocados ali no topo do ranking da divisão, né? Então ele teria que procurar um cara lá um pouco mais de baixo, ou então fazer uma revanche com alguém duro. Enfim, a situação não ficaria fácil para o Charles. Bom, vamos passar a régua aqui no UFC 294, lembrando, 11 horas da manhã começa o card preliminar e o principal acontece a partir das 15 horas aqui, horário de Brasília. Diego, seu desempenho no UFC passado, UFC Barbosa versus Yusuf, não foi legal, hein, Diego? Não, foi uma lástima. A gente analisou 5 lutas, uma delas caiu, né? Era a luta do Miojo. Miojo, mais uma vez, falta de sorte ali. Teve um ferimento no queixo, que ainda não sabe se é herpes ou não. Enfim, corria o risco de infeccionar. Os médicos impediram que ele lutasse. A luta do Michel, cravei, vitória do Michel. Aí eu achei que o Yannis ia vencer, mas o Yannis sofreu com os chutes baixos ali do Martinez, perdeu. No Common Event eu apontei a Jennifer Maia como favorita, ela perdeu 29-28, perdeu 2 assaltos ali para a Vivi. Parabéns, foi extremamente mérito da Vivi, veio com um gameplay ali muito eficaz. E no Main Event, Marcel, eu palpitei que o Edson ia perder, quase perdeu no primeiro assalto. Aliás, tem entrevista tanto com a Vivi, com o Michel e com o Edson aqui no nosso canal. Cara, aquela luta do Edson foi um absurdo, né? Como ele suportou a pressão no primeiro assalto e como um garoto ali dominou o resto do combate. E a gente comentou que ele é um cara dos highlights, né? Tem mais um agora, aquele chute ali que começa a inverter a luta, o chute alto que pega bem no rosto ali, na cabeça do Yusuf, e aí começa a virada do Edson. Exatamente, o chute rodado, se eu não me engano, no terceiro assalto. Ele perdeu, na minha contagem foi 10-8 no primeiro round, no segundo foi mais parelho, eu até marquei para o Edson, mas foi parelho. No terceiro teve esse quase knockdown ali, enfim, esse chute que você mencionou, e aí quarto e quinto o Edson sobrou. Enfim, 37 anos aí, cheio de disposição, segue dando show e quebrou não só a banca, como o meu palpite, né? Parabéns aí pro Edson. É isso, Diego. Ficamos por aqui, então, mais uma edição do Luta Luta com a G-Fight. A gente volta semana que vem. Obrigado você e obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Valeu, um abraço. Abraço, pessoal. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, dessa moral pra gente, para o YouTube entender que esse vídeo é interessante e espalhar é melhor. Valeu, vamos que vamos.